Olá, pessoal! Hoje o nosso Meet é de boneco, então a minha boneca já veio também para dar a aula. Olha que legal! Essa é a Frida. Frida Kahlo foi uma grande pintora argentina, que foi uma mulher pioneira na sua época, né? Enfrentou grandes desafios e eu gosto muito dela e ganhei essa bonequinha de presente e resolvi usar ela para dar aula. Então hoje quem vai dar aula é ela. Olha só, hoje nós temos aula de geografia, o gabarito já está na plataforma e vocês vão fazer os exercícios do C4, da página 143 à página 151. Só tem exercício, por isso que não vai ter explicação. Combinado? Muito bem. Agora eu vou fazer um vídeo com o gabarito de matemática. Por que um vídeo com gabarito? Porque nós tivemos na última aula uma aula sobre representações pictóricas. E essas representações, elas são desenhos. Então, eu vou mostrar para vocês as respostas dos exercícios que estão no livro, certo? Sendo assim, vai ficar mais fácil de vocês verem o resultado e observarem se vocês fizeram a resposta correta. Qualquer dúvida, levem para o Meet, ok? Vamos lá, então, para a correção de matemática. Nós começamos a nossa aula com as representações pictóricas, né? E aí vinha assim: qual estabelecimento há em menor número na cidade pesquisada? Então, seria banco, porque só tem 2, certo? E quais os tipos de estabelecimento podem estar no grupo outros? Aí a gente tem que pensar em respostas possíveis, como hospitais, oficinas mecânicas, escolas, padarias, coisas que tem numa cidade que não estão representadas aqui, tá? Essas respostas são possíveis para outros. Depois vem uma outra tabela. Essa tabela é uma tabela pictórica em que foi utilizado bolinhas. E aí ele pergunta: qual o time que tem mais títulos no Campeonato Brasileiro? É o Palmeiras. Como você descobriu esse resultado? Você viu que tem mais pictogramas nesse do que nos outros times, certo? Então, quais os times que têm a mesma quantidade de títulos no período? O Flamengo e São Paulo têm 6 títulos, os dois. E aí, faço uma tabela listando os times, transformando essa tabela pictórica numa tabela numérica. Ela ficaria assim, certo? A gente ia transformar a tabela pictórica numa tabela numérica, certo? Muito bem. No outro exercício, aquele das bandeirinhas, a gente tinha uma tabela já pronta, onde cada bandeirinha inteira representava 10 e cada bandeirinha ao meio representava 5. Qual era o total de bandeirinhas utilizadas na festa? Então, a gente tinha que fazer a conta. 125, 90, 100, 85, dá 400 bandeirinhas, certo? Quantas bandeirinhas azuis e amarelas? Então, a gente tinha que somar 125 com 100, que dá 225. Então, serão utilizadas 225 bandeirinhas azuis e amarelas. Só fazer a conta 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, né? Porque combinou aqui na legenda que cada bandeirinha representa 10. Muito bem. Aí ele pergunta assim: como a representação da quantidade de bandeirinhas pode ser simplificada usando pictograma? Então, você poderia criar um outro pictograma que representasse um número maior de bandeirinhas. E aí, representar o quadro de bandeirinhas, vou mostrar para vocês uma sugestão, ó. Uma bandeirinha pintada representa 50. A bandeirinha sem pintar representa 10 e a meia bandeirinha representa 5. Então, olha só, 50 com 50 já são 100, 110, 125. 50, 60, 70, 80, 90. 50 com 50, 100, 50, 60, 70, 85. Certo? Muito bem. E aí, vinha aí um cálculo mental
com esse pictograma. O pictograma a seguir representa o número de inscrições de atletas para a corrida. As inscrições foram feitas durante 6 dias. Então, vamos lá. O verdinho representa 100 atletas. O laranjinha, 10 atletas. E o azulzinho, 1 atleta. Então, aqui embaixo, a gente vai fazer um quadro numérico. É só a gente fazer a conta, certo? Então, vamos lá. Olha só. Se o verdinho representa 100, eu vou fazer 100, 200, 300, 400, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508. Primeiro dia, 508. Segundo dia, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 620, 621, 622, 623, 624, 625. Agora aqui no terceiro dia, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 710, 720 e 2, certo? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 810, 820, 830, 841. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 710, 720, 730, 740, 753. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 30, certo? Calcule mentalmente a quantidade de atletas inscritos em cada dia e complete a tabela. Então, já falamos, 508 no primeiro dia, 625 no segundo, 722 no terceiro, 841 no quarto, 753 no quinto, 930 no sexto. Ok, pessoal? Então, até daqui a pouco na nossa aula de matemática.